Bom, minha família é uma família muito marcada pelo trânsito, não é? Pessoas saindo de um lugar, indo para o outro, retornando e voltando para outros lugares, e ao mesmo tempo, a partir desse trânsito, essa memória foi se perdendo, né? Essas histórias foram se perdendo à medida que a família cada vez mais foi se dispersando. E eu percebo que na minha família as histórias vão sendo contadas aos poucos. E é muito na oralidade, né? Não tem essa história contada pelas imagens. Ao mesmo tempo em que a imagem na minha família ela tem um caráter muito misterioso, né? Ao mesmo tempo que a gente está vendo a imagem, a gente não sabe o contexto daquela imagem ou não sabe a história daquela pessoa por trás daquela imagem, né? Eu não conheço a história dos meus bisavós, nem tataravós, né, trisavós, assim dizendo. Não sei nem os nomes, não imagino os rostos, nem as origens. Então eu não tive essa relação. Eu não sei quem foi a minha avó materna, por exemplo. A única coisa que eu sei é que o nome dela era Margarida e que inclusive algumas pessoas que chegaram a conhecer Margarida ou que viram essa imagem de Margarida achavam ela muito parecida comigo. E quando eu era criança, algumas pessoas me chamavam de Margaridinha, porque era como se fosse uma Margarida pequena. Pela parte de meu pai, convivi bastante com minha avó, convivo até hoje. Eu tenho muitas histórias com minha avó, ela cuidou de mim por alguns períodos da minha infância, né? O meu avô, em parte de pai, eu já não tive quase contato nenhum. Bom, eu não conheci os meus avós, não tive essa oportunidade. Apesar de um deles, o meu avô paterno, quando eu nasci, ele ainda estava vivo, ao contrário dos outros. Mas o único contato que eu tive com ele foi bem próximo, inclusive, ele estava internado, né? A gente conversou pelo telefone e foi bem próximo da morte dele, assim, esse contato. E foi a única vez que eu falei com ele. Em parte de pai, eu só conheci minha avó. Meu avô, eu encontrei com ele uma vez na vida, ele já faleceu. E foi só meu pai me mostrou quando eu tinha lá por 7, 6 anos de idade. Eu nem lembro direito dele, foi bem rápido. Ele só disse, ó, aquele é seu avô e só. Eu cheguei a conhecer a minha bisavó, moreninha, e eu ainda lembro, eu não consigo lembrar do rosto dela, né? Ela faleceu quando eu tinha 5 anos, e foi pouco antes de eu fazer uma viagem para lá, para Boipeba. É a minha bisavó por parte de pai. E eu não lembro do rosto dela, né? Eu lembro da imagem, da roupa, lembro do cheiro dela, mas eu não lembro do rosto dela. E tem uma foto do meu avô paterno, um pó honesto, que ele tá bem distante, a foto tá bem distante, eu não consigo visualizar ele direitinho. E o meu avô paterno, eu lembro que a primeira foto que eu vi dele, não tenho certeza se foi a única, mas a primeira foto que eu vi dele foi uma foto dele no caixão. Naquela época tinha esse costume de tirar fotos das pessoas no caixão, né? E eu vi essa foto dele no caixão. E foi inclusive uma foto que me marcou muito, assim. Eu lembro como se fosse hoje do dia em que eu vi essa foto, assim. Lembro do lugar, do que eu tava fazendo, da iluminação, sabe? Lembro do ambiente, assim, lembro de tudo. E tem uma outra foto da minha avó também, que curiosamente tem outras pessoas na foto e essas outras pessoas, uma delas, na verdade, tapa o rosto dela com a mão. E eu não consigo visualizar o rosto dela. Isso para mim foi bem significativo ao longo dessa história de ver essas pessoas que fazem parte da minha família, mas que nunca de fato eu vi, né? E a única memória que eu tenho é que na casa dela tem uma foto de casamento, aquelas fotos antigas de casamento dela e do meu bisavô, que eu não sei o nome do meu bisavô, não é?
mas a foto dele tá lá e ele, talvez eu identifique ele porque ele é muito parecido com os meus tios avós, né? Mas eu não sei a história dele, né? Porque ele faleceu quando meu pai ainda era muito novo. Em relação aos meus avós maternos, eu tenho apenas uma imagem que ou é uma pintura ou é uma foto que foi pintada manualmente e que todos os filhos ou boa parte deles têm uma cópia dessa imagem com eles, né? Eu tenho sim registros fotográficos dos meus avós, inclusive mais dos meus avós paternos do que maternos. Dos meus avós maternos, eu tenho uma foto, na verdade, uma foto daqueles quadros que eram utilizados nos interiores, né, mais antigos, para registrarem pessoas, que era mais um desenho, né, e isso era enquadrado, emoldurado, enfim. Eu tenho isso do meu avô e da minha avó, então já é uma perspectiva outra sobre a aparência deles, né? Eu tenho também um acesso à foto de minha bisavó. Não é bem uma foto, né? Uma pintura, aquelas clássicas de antigamente que o pessoal pintava, né? E é basicamente isso que eu tenho da bisavó de parte de mãe, da parte da mãe da minha mãe, né? Então é a mãe da minha avó. E o registro fotográfico é muito pouco, é muito escasso, porque as minhas duas famílias são de origem humilde, né? São famílias pobres e minha mãe conta que a fotografia era muito cara, não é? Tirar foto era muito caro, ter o equipamento fotográfico era muito caro. Então, só em ocasiões assim muito especiais, como o casamento, né, que tem lá na casa da minha bisavó, que tem uma foto, né? Ou alguns momentos como batizados ou aniversários de um ano, é que quando tem as fotos aí da minha família, né? A minha avó, na verdade, a minha família paterna, eu acho que ela teve uma condição financeira um pouco melhor que a da minha mãe, e isso acaba resultando em mais fotos, né? Já que hoje nem tanto quanto antes, mas naquele período que eu falo da infância, né, da juventude dos meus antepassados, quem tinha imagens, fotos, enfim, eram pessoas mais ricas. Eu sou descendente de pessoas negras, né? Então essa questão de registro sempre foi algo muito difícil para as pessoas negras. Então eu nunca consegui muito mais do que nomes dos meus bisavós, quem dirá dos trisavós, né? Então a questão fotográfica é pior ainda, né? O máximo que eu consegui ter acesso foi uma pintura de minha bisavó. Fora isso, eu acabei não tendo nenhum tipo de registro fotográfico, normalmente nomes, né? E eu tentei até fazer uma árvore genealógica onde não fui muito longe com ela. E é interessante, né? Como essa ausência de registro também ela é contemporânea, porque minha mãe não tem fotos minhas, não tem foto grávida de mim. E eu até brincava dizendo que eu era adotada, porque eu me perguntava assim, como é que uma criança tem foto da recém-nascida e não tem foto da mãe grávida, né? Você me adotou. Eu sempre falava isso por conta dessa ausência de registro, né? E ela conta que a fotografia era muito cara e ela não tinha trabalho na época e não tinha dinheiro para tirar fotos grávida e ninguém tinha câmera na época. E aí não tem esse registro dela grávida de mim. Então, por exemplo, a minha mãe, ela não tem registros fotográficos mais jovem, ela tem a partir de um período específico da vida dela, que eu diria que é 30 e poucos anos. Então, antes disso, ela não tem nenhuma foto. E isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito, porque isso fazia com que eu tivesse a sensação de que ela sempre foi daquele jeito. E isso, assim, me deixa com muita vontade, na verdade, hoje, assim, é um projeto que eu venho tentando desenvolver na minha família, de registrar minha família de agora, né? Essa outra geração que ainda segue aqui, né?
que é minha mãe, as minhas tias e até os meus primos também, mais velhos do que eu, assim, eu tenho tentado fazer esse movimento. Sobre a ausência dos registros, é uma coisa que me atravessa muito, que tem um efeito bem forte, assim, porque, bom, como hoje a gente tem esse fácil acesso a registros imagéticos, né, a fotos e a vídeos e tudo isso, eu fico me sentindo um pouco defasada na minha história por uma parte da minha família, principalmente, não ter tido a oportunidade de registrar essa vivência, né? Então, essas pessoas existiram e elas têm poucos registros da existência delas e o que faz com que elas existam ainda é essas histórias, né? Que a gente escuta. E aquela mesma lógica, né? Eu reconheço meu avô, parte de mãe, olhando meu tio, olhando minha mãe, que parece muito com ele, né? Então, na verdade, essa fotografia, essa imagem que se perde, talvez eu busco nas gerações, nos filhos, né? Eu busco a imagem dele nos filhos. Eu busco como ele seria, como meu tio é hoje. Eu acho que a ausência dos registros fotográficos acabam construindo uma falta mesmo, né? E a gente vai lidando com essa falta de diversas formas possíveis. Então, na minha vida, eu acho que isso se reflete num desconhecido, assim, num ambiente que seria um ambiente do desconhecido, em que eu não consigo acessar e que evidencia essa falta que eu sinto, assim, em termos de construção do que foi a minha avó, do que é a minha mãe, do que sou eu, assim, dessa construção familiar e dessa relação transgeracional, sabe? De entender quem foi e o que foi passado. Mas eu ouvi bastante histórias sobre eles, que me ajudam hoje, assim, a imaginar como é que eles eram, como é que era um dia a dia com eles, talvez, né? Ou então uma aproximação familiar, assim. E isso, de alguma forma, é como se fosse, para mim, assim, a sobreposição ou a substituição do registro fotográfico, né? Da não existência do registro fotográfico. Acho que a ausência desses registros faz com que a gente ou use nossa capacidade imaginativa e construa um passado nosso no sentido de criado por nós mesmos, ou o social e o cultural escreve, né? E nos conta. Então eu tenho todo um lado de uma família que está apagado da minha história, né? Apagado do lugar de onde eles vêm, porque essa história não foi contada e não está ilustrada, essa história está apagada. Quando você não tem um passado, isso complica. Então é meio triste saber que essas pessoas foram esquecidas na história. Elas ficaram só presas nas memórias de seus filhos que já morreram, ou de seus netos que virão a morrer, ou de qualquer um, né? Então, essas pessoas foram esquecidas. Eu vejo que essas pessoas foram esquecidas, meu passado foi esquecido e foi meio que apagado. E isso muda toda uma vida, né? Isso muda toda uma vida. Inclusive, depois, esse seu trabalho me despertou de ir atrás das coisas da minha família, né? Você acredita que essa foto que eu falei no áudio, que tá na casa de Boipeba, fizeram a reforma na casa, perderam a foto, velho? A única foto de minha bisavó com meu bisavô perderam, ninguém sabe onde é que tá.